Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Estatística e Probabilidade. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre distribuição marginal. Tá? Bom, vamos supor que a gente tem uma variável aleatória bidimensional xy, né? Uma característica interessante é que a partir ou da distribuição de probabilidades de xy, se xy for discreta, ou da função densidade de probabilidade conjunta de xy, se ela for contínua, a gente pode obter a distribuição individual das variáveis aleatórias x e y, se forem discretas, ou a função densidade de probabilidade das variáveis aleatórias individuais x e y, no caso delas serem contínuas. Né? Então, supondo que eu tenho uma variável aleatória x, y, né? Se essa variável aleatória ela é discreta, então a gente vai ter uma função p de x e yj, que é a distribuição de probabilidades conjunta dessas duas variáveis. Né? A partir dessa distribuição de probabilidade conjunta, eu posso obter QXI e HYJ, onde QXI é a distribuição individual da variável aleatória x e HYJ é a distribuição individual da variável aleatória y. Por outro lado, se eu tiver XY contínua, então eu tenho uma função densidade de probabilidade f de x, y, e a partir dessa função densidade de probabilidade eu consigo obter q de x e h de y, onde q de x é a função densidade de probabilidade da variável aleatória x e h de y é a função densidade de probabilidade da variável aleatória h. Quando a gente obtém essas funções a partir da função densidade de probabilidade conjunta, a gente diz que q de x e h de x são funções de distribuição de probabilidade marginais. Né? Mesma coisa aqui. Quando eu obtenho essas distribuições aqui a partir da distribuição conjunta, eu vou dizer que isso aqui é uma distribuição marginal de x e isso aqui é uma distribuição marginal de yj. Tá? Então vamos ver isso num exemplo. Então esse exemplo a gente já viu antes. Vamos supor que tenha duas linhas de produção que produzem um determinado item. Né? A linha de produção 1 tem capacidade máxima de 5 itens e a linha de produção 2 tem capacidade máxima de 3 itens. Né? Então a gente vai ter a variável aleatória x e y aí, onde x representa o número de itens da linha de produção 1 e y o número de itens da linha de produção 2. Essa tabela aqui embaixo, ela mostra pra gente a distribuição de probabilidades conjunta das variáveis aleatórias x e y. Tá? Bom, se eu pegar e somar linha a linha e coluna a coluna, eu vou obter essa outra tabela aqui, tá? Onde 0,25 é a soma da linha onde y é igual a 0. Né? E 0,03, por exemplo, é a soma da coluna onde o x é igual a 0. Tá? Então, por exemplo, se eu quero calcular P de xi, isso vai ser igual à probabilidade de x igual a xi. Isso vai ser igual ao somatório, tá? J variando de 0 até 3 da probabilidade de x igual a xi e y igual a yj. Ou seja, eu estou fazendo a soma para todos os valores de y
da probabilidade conjunta onde P de x igual a x e y igual a yj. Então vamos pegar esse caso aqui, por exemplo, isso aqui foi P de xi, né? Eu poderia também calcular Q de yj, isso aqui seria a probabilidade de y igual a yj, que é igual a somatório de i igual a 0 até 5, de p de x igual a xi, y igual a yj. Tá? Então, o que acontece? Se eu somar, por exemplo, coluna a coluna, o que eu estou obtendo é P de xi. Então, por exemplo, aqui, 0,03 é P de 0. Né? Se eu somar linha a linha, né, o que eu estou obtendo é o Q de yj. Então, por exemplo, essa linha aqui é Q de 1. Né? Q de 1 vai dar 0,26. Tá? Então, probabilidade de y igual a 2, né, que é a mesma coisa que P de 2, vai ser igual ao somatório de 0 até 3 de P de x igual a xi, né, ou x igual a i nesse caso, e y igual a 2. Né? Então isso é basicamente pegar a linha onde y é igual a 2 e somar tudo. Isso dá 0,25. Tá? Probabilidade de x igual a 3, eu vou varrer j igual a 0 até 5, né? P de x igual a 3, y igual a j. Isso é basicamente, eu fixo o x igual a 3 e somo a coluna. O resultado é 0,21. Tá? Se eu somar todos os elementos da linha ou todos os elementos da coluna, todas as somas da coluna, o resultado tem que dar 1, porque aí eu estou somando P, eu estou fazendo, na verdade, o somatório, né, de menos infinito a mais infinito de P de x i, né, então i variando de menos infinito a mais infinito, isso aqui tem que dar 1. Tá? Tanto vale para isso aqui quanto para isso aqui. Tá? Então, a partir da distribuição conjunta, que é o que está aqui, eu consigo calcular, basicamente somando as linhas e somando as colunas, a distribuição marginal, tanto da variável aleatória x, quanto da variável aleatória y. Tá? Então, quando a gente calcula dessa maneira, como eu falei, chamamos a distribuição de x e a distribuição de y, distribuição marginal de x e distribuição marginal de y. Tá? E isso tem a ver com o fato desses valores estarem na margem da tabela, por isso distribuição marginal. Então, definição, seja a variável aleatória bidimensional x, y, a distribuição marginal de x e a distribuição marginal de y são dadas como se xy é discreta, P de xi é igual a P de x igual a xi, que é igual a somatório de j igual a 1 até infinito de P de xi yj. E Q de yj é igual a P de y igual a yj, e vario i de 1 até infinito de P de xi yj. Beleza? Então, isso é basicamente a distribuição marginal das variáveis aleatórias x e y. Tá? No caso da discreta, né? No caso da variável aleatória contínua, a gente tem que g de x é igual a integral de menos infinito a mais infinito, f de x, y, dy. Eu integro em relação à variável que não está aqui entre parênteses da função. Né? Então, f de x, y, dy. E h de y é igual a integral de menos infinito a mais infinito de f de x, y, dx. Tá?
onde gx e h de y são as funções de densidade de probabilidade marginais de x e y, respectivamente. Então vamos ver um exemplo aqui de como que essas coisas se relacionam, né? Então aqui eu estou querendo calcular a probabilidade de x maior ou igual a c menor ou igual a d. Tá? Mas vamos supor que tudo que eu conheço é a função densidade de probabilidade conjunta, f de x, y. Né? Então essa probabilidade aqui, ela é igual à probabilidade de x ser maior ou igual a c menor ou igual a d e o y variar de menos infinito a mais infinito. Tá? Ou seja, o y pode assumir qualquer valor aqui, qualquer valor, dentro do contradomínio de y. Né? Beleza? Então, isso aqui, essas duas probabilidades aqui são iguais. Só que quando eu vou calcular essa probabilidade aqui, isso vai ser igual à integral de x variando de c até d e de y variando de menos infinito a mais infinito, f de x, y, dy, dx. Repara que aqui, normalmente, a gente estava fazendo primeiro a integral da variação de y, depois a integral da variação de x, e aí ficava f de x, y, dx, dy. Aqui a gente trocou, a gente está variando primeiro o x e variando depois o y, e aí eu tenho que trocar aqui a ordem do dy, dx aqui. Tá? Bom, agora se a gente olhar para esse carinha aqui, ó, se a gente olhar para esse cara que está aqui, ele é justamente a função densidade de probabilidade de x, ó, g de x, é o que está aqui. Então isso aqui é a integral de c até d de g de x dx, que é exatamente o que a gente esperaria calcular usando a partir dessa probabilidade aqui. A maneira como a gente calcularia usualmente essa probabilidade aqui era integrando de c até d e a função densidade de probabilidade de x dx. Então é só para ver que as coisas realmente se encaixam de maneira adequada. Tá? Bom, mais um exemplo, duas características sobre o desempenho do motor de um foguete são impulso, representado por x, e razão de mistura, representada por y. Então suponha que x, y é uma variável aleatória bidimensional contínua com a seguinte função densidade de probabilidade conjunta, f de x, y, vai ser igual a 2 vezes x mais y menos 2xy para x maior ou igual a 0 menor ou igual a 1 e y maior ou igual a 0 menor ou igual a 1 e 0 para x maior ou igual a 0. Ele quer que a gente calcule a função densidade de probabilidade marginal de x. Né? Então essa função densidade de probabilidade marginal de x, g de x, é igual à integral, né, de menos infinito a mais infinito de f de x, y, dy. Então, isso aqui vai ser igual. Repare que aqui eu estou variando o y, né? Então, integral. O y ele pode ir de 0 até 1. Então, vou colocar aqui 0 até 1. E a minha função densidade de probabilidade conjunta ali é 2 vezes x mais y menos 2xy dy. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes integral de 0 a 1 de x dy mais integral de 0 a 1 de y dy menos 2 vezes a integral de 0 a 1 de xy dy. Tá? Então, isso aqui vai ser igual duas vezes esse cara aqui, esse x pode ir para fora, porque o y é que eu estou integrando em relação a y, né?
Então, integral de dy fica y, aplicada a 1 e 0, fica 1. Então, isso aqui vai dar x. Mais integral de y dy, dá y ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 0, isso vai dar 1 meio. Menos 2 vezes x, porque o x sai daqui de dentro, vai lá para fora, y dy. Integral de y dy é y ao quadrado sobre 2, aplicado de 1 a 0 vai dar 1 meio. Né? Então, 2x vezes 1 meio. Né? Bom, então 2 corta com 2 aqui. Isso vai ser igual a 2 que multiplica 2x mais 1. Não vou nem cortar aqui, tá? Para ficar tudo sobre 2 aqui. 2x mais 1 menos 2x dividido por 2, tá? Corta esse 2 com esse 2 aqui. Isso vai ser igual a 1. Tá? Esse é o meu g de x. Tá? Então, no caso, o meu g de x é igual a 1. G de x vai ser igual a 1 para valores de x que vão entre 0 e 1 e 0, caso contrário. Então, esse é o meu g de x. Tá? Então, tá aqui, ó. Basicamente, g de x igual a 1. Exatamente o que eu tinha feito para calcular. Bom, um detalhe é que se g de x é igual a 1, né, significa que a variável aleatória x é uniformemente distribuída no intervalo de 0 a 1. Tá? Bom, agora ele quer que eu calcule a FDP marginal de y. A ideia é basicamente a mesma, mas eu vou integrar em relação a x. Né? Então, h de y vai ser igual. X varia de 0 a 1. Né? 2x mais y menos 2xy dx. Agora está integrando em relação a x. Isso aqui vai ser igual a 2 que multiplica integral de 0 a 1 de x dx mais integral de 0 a 1 de y dx menos 2 vezes integral de 0 a 1 de xy dx. Então, isso aqui vai ser igual a 2 que multiplica integral de x dx é x ao quadrado sobre 2, isso aqui vai dar 1 meio. Aqui o y vai para fora da integral, então fica integral de dx, que é x. Então, aplicado a 1 e 0 fica 1, então fica y. Aqui vai ficar, o y vai para fora, então fica menos 2y, integral de x dx, integral de x é x ao quadrado sobre 2, vai dar 1 meio. Então, isso aqui vezes 1 meio.
Então isso aqui vai ser igual a 2 que multiplica 2y mais 1 menos 2y sobre 2. Esse 2 corta com 2 que está ali. 2y menos 2y é igual a 0. Isso aqui também vai dar 1. O que mostra que a variável aleatória y também é uniformemente distribuída no intervalo de 0 a 1. Bom, pessoal, com isso a gente termina essa parte de distribuição de probabilidades marginal. No próximo vídeo eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre uma variável aleatória bidimensional contínua que tem distribuição uniforme, ou seja, é uniformemente distribuída em determinado intervalo. Tá bom? Então vejo vocês nessa próxima aula e até lá.